Fala pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre equação exponencial. Equação exponencial é uma equação desse tipo aqui, a elevado a x igual a b, onde a é maior que zero e é diferente de 1. Calma, não é difícil. Só tem uma pergunta para você. Você sabe potenciação? Se sabe, equação exponencial vai ser muito fácil. Olha só, quero ver se você sabe potência mesmo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo, você deve ter respondido que é 8, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Se 2 ao cubo é 8, e eu te dou uma equação desse tipo, 2 elevado a x igual a 8, qual que vai ser o valor do x? Ou seja, 2 elevado a quanto que é 8? 2 elevado a 3. Acabamos de falar que 2 ao cubo é 8. Então, fechou. Ok? 2 ao cubo é 8. Se 2 elevado a x é 8, x vale 3. Olha só como que a gente resolve isso. Duas coisinhas de potência que a gente tem que saber. Primeiro, se eu tenho uma igualdade de potências onde os expoentes são iguais, olha só, se eu tenho x vezes x igual a 2 vezes 2, para satisfazer essa igualdade, qual que tem que ser o valor do x? Não tem outro valor para o x a não ser o 2. O x tem que ser o 2. No fundo, quando temos uma igualdade de potências e os expoentes são iguais, a gente pode, olha, cortar os expoentes. Ficamos apenas com x igual a 2, porque x vezes x é igual a 2 vezes 2. Então, x é igual a 2, ok? E se tivermos as bases iguais, se 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado, quanto que tem que ser o x? Se desse lado eu tenho 3 vezes 3, aqui eu só posso ter 3 vezes 3. Se eu tiver um produto diferente disso, o resultado vai ser diferente, não vai satisfazer a igualdade. Ou seja, o que eu posso fazer no fundo? No fundo, isso. Fico apenas com os expoentes quando as bases são iguais. Então é isso que a gente faz para resolver esse tipo de equação, ok? Eu vou escrever esse número na mesma base que esse, ou seja, eu tenho uma potência onde a base é 2. Então, vou escrever uma potência cuja base seja 2. Então, como que eu escrevo 8 na base 2? Vou decompor o 8, vou chegar aqui, 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Cheguei aqui, eu tenho as bases iguais, fico apenas com os expoentes, ok? Então, o objetivo é colocar bases iguais, depois que eu tenho as bases iguais, corta, trabalha apenas com os expoentes, x igual a 3, ok? E esse tipo de equação, equação que possui a incógnita no expoente, chamamos de equação exponencial. Ok? Então, agora voltamos aqui. Já ficou mais claro, não ficou? Então, nós temos o exemplo do 2 ao cubo, que é 8. É muito fácil, né? A gente ver que 8 é igual a 2 ao cubo. Mas, se a gente tiver números maiores, onde é difícil enxergar esse número como uma potência, como que a gente faz? Então, alguns exemplos aqui. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 243. Então, eu tenho que colocar esse número na base 3 também, certo? O primeiro passo é colocar na base igual. Bom, mas de cabeça assim eu não sei quanto que é 243 na base 3. Então, a gente vem para cá, olha. A gente decompõe assim. Vamos dividir por 3. Eu quero um produto aqui, uma potência
só com os números 3. Então, eu vou dividindo por 3. 243 por 3, 81. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Ou seja, eu posso escrever 243 como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 à quinta. Depois que eu igualei as bases, corta, corta, eu fico apenas com os expoentes. X igual a 5. Ok? Mais um exemplo. 8 elevado a x menos 2 igual a 512. Preciso escrever o 512 na base 8. Quanto é? Divido por 8, 64. Divido por 8, 8 por 8, 1. Então, 512 é igual a 8 ao cubo. Olha só, igualei as bases, corta as bases, fica apenas com os expoentes. X menos 2 igual a 3. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Todo mundo sabe resolver. X igual a 5. Ok? Mais um exemplo aqui. 2 elevado a x é igual a 1 oitavo. Como que eu escrevo 1 oitavo na base 2? Olha só, a gente está usando as propriedades de potência. Se você não se lembra, volta lá na aula de potências, olha as propriedades, ok? O 8 a gente já viu que pode ser escrito como 2 ao cubo. Agora eu preciso jogar esse 2 ao cubo aqui para cima. Qual propriedade que nos permite fazer isso? Aquela do expoente negativo. Inverti o sinal, inverto a fração. Ficou 2 elevado a menos 3. Bases iguais, corta, fica apenas com os expoentes. X igual a menos 3. Encontramos o valor do x, ok? Agora vamos dar um passo à frente e falar de logaritmos. Ixi, agora ficou pesado. Calma, gente, é muito fácil, muito fácil. Se você entendeu exponencial, você vai entender logaritmo de boa. Porque, olha, o que é um logaritmo? Ele é escrito dessa forma. Log de b na base a é igual a x, onde a é maior que zero, diferente de 1, e b é maior que zero. Isso aqui é apenas uma forma diferente de representar a exponencial. É como se eu fizesse essa pergunta. A elevado a qual número é igual a b? Ou seja, a elevado a qual número é igual a b? Isso aqui é exponencial. Voltou para aquilo que a gente acabou de ver. Isso vocês sabem resolver. Então é só uma forma diferente de escrever exponencial. Bom, se é exatamente a mesma coisa, por que eu escrevo de duas formas diferentes? Na verdade, os logaritmos nos dão algumas ferramentas para resolver questões que não conseguíamos resolver apenas com exponenciais. Por exemplo, eu poderia ter um número onde eu não conseguisse colocar na mesma base. Como assim? Como assim? Olha aqui. Eu tinha 3 elevado a x igual a 243. O 243 é possível colocar na base 3. É igual a 3 à quinta. E se fosse um número que não fosse possível colocar nessa base 3? Aí a gente usa recursos que só os logaritmos têm. Okay? Vamos então para as propriedades dos logaritmos. Aqui. Então, quando eu tenho um produto, um número na forma de produto, o log desse número em uma base A é igual ao log do primeiro na base A mais log do segundo na base A, certo? Então, eu vou separar esses dois números numa soma. E o log da divisão? Eu vou separar esses dois números, B e C, em uma diferença. Log de B na base A menos log de C na base A. Quando eu tenho uma potência,
esse n, esse expoente, ele vai cair, olha, vai ficar n vezes log de b na base a. Se eu tenho uma potência aqui na base, essa base vem aqui, olha, na forma de fração 1 sobre o expoente da base vezes o log de b na base a. E por último, quando eu quero mudar a base do logaritmo, eu tinha uma base a, quero mudar para a base c. Então eu escrevo o logaritmo do número na nova base dividido pelo logaritmo da base velha na nova base. Vamos fazer exemplos que vai ficar tudo muito claro, muito claro. Okay? Algumas consequências antes disso é que log de a na base a é igual a quanto? Ou seja, a elevado a quanto que vai ser o próprio a? Qual que tem que ser o expoente? Concorda que o expoente tem que ser 1, porque a elevado a 1 é igual ao próprio a. Então, sempre que eu tenho esse número que eu chamo de logaritmando e a base iguais, o resultado vai ser sempre 1. E quando o logaritmando for 1, b elevado a quanto que é 1? Qual que deve ser esse expoente? O zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Essa flechinha aqui é o que vocês vão usar muito para converter logaritmo em exponencial. Então, se você não consegue enxergar assim, coloca dessa forma que fica muito mais claro. Alguns exemplos, então, para que as propriedades fiquem muito claras para vocês. Os logaritmos, como eu disse, têm alguns recursos a mais, eles podem ser calculados e tabelados. Se você digitar na calculadora logaritmo de um número, vai obter um resultado. Então, eles podem ser calculados. Quando eu não tenho uma base aqui, considerem a base 10. Então, aqui eu tenho log de 2 na base 10 é igual a 0,30 e log de 3 na base 10 é igual a 0,48. Esses são os valores que a calculadora dá. Conhecendo esses valores, qual que vai ser o log do 6? Olha, eu só conheço o log de 2 e log de 3. Mas o log do 6 é a mesma coisa que... Como que eu posso escrever o 6 em função de 2 e 3? Eu não posso escrever assim, olha. Log de 6 igual a log de 2 vezes 3. Isso não é 6? É. E eu tenho uma propriedade que fala do produto. Ela diz que isso é a mesma coisa que log de 2 mais log de 3. Olha lá, a primeira propriedade. Vê se não é isso. Mas o log de 2 eu conheço, 0,30. E o log do 3 eu conheço também, dado no enunciado. Pronto, quanto que é 0,30 mais 0,48? Encontrei o valor de log de 6. Viu como que usa a propriedade? E aqui, log de 16 sobre 9. Segunda propriedade, igual a log de 16 menos log de 9. Mas 16 eu posso escrever na base 2, 2 à quarta. E 9 eu posso escrever na base 3, 3 ao quadrado. Agora, propriedade aqui da potência. O expoente cai aqui na frente. Então, fica 4 vezes log de 2 menos 2 vezes log de 3. 4 vezes 0,30, 1,20. Menos 2 vezes 0,48, 0,96. E isso aqui dá 0,24. Esse é o resultado de log de 16 sobre 9. E aí a gente vai usar as propriedades de log e propriedades de potência para resolver todas as questões de logaritmos. Viu como não é difícil? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.